parábola é a das 10 virgens. E a segunda parábola é o do investimento dos talentos. E nos últimos dias, ou nas últimas semanas, acho que até os últimos meses, nós vem focando muito na questão prática da palavra, né? Trazendo para as nossas vidas. Por quê? No meu coração, Deus vem colocando que o povo vem sofrendo muito, porque ele falta o conhecimento, assim como no tempo de Oséias, né? E o povo vem sofrendo demais nos últimos dias. Só que a gente precisa de focar um pouquinho melhor sobre isso. Como assim, pastor? Eu preciso entender que as coisas de Deus são naturais e espirituais. Nós vivemos natural e Deus espiritual. Quinta-feira a gente falou sobre isso. As espirituais regem as naturais. E com Deus, a forma prática de fazer as coisas é um pouquinho diferente, né? Como assim, pastor? Quando a gente faz para Ele, as coisas ficam boas para nós. Aí, como a gente está focado em fazer as coisas para nós, fica ruim para nós e ruim para Ele. E Ele, além de um Pai, Ele também é o Senhor. Então, a gente precisa ficar um pouco atento quanto a isso. E essas parábolas aqui, elas vão nos dar aqui uma direção interessante. Talvez você fale assim, eu já sei tudo que o pastor vai falar. Que bom. Se sabe, já devia estar praticando. Mas tenho certeza que vamos ter alguma coisa ainda para a gente aprender aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha o que diz aí o texto, igreja. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Nós vamos falar sobre o que então nessas parábolas, igreja? Nessa primeira aqui, está falando sobre o quê? Sobre o reino dos céus, queridos. O escritor está escrevendo aqui a respeito do reino dos céus. Ele vai fazer uma alusão. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos muito desalinhados, ou até, não é desalinhado, a gente está sem foco no reino dos céus. E o foco da igreja não é esse reino, é o reino dos céus. Então, viver bem aqui é consequência de estar pronto para viver lá. Agora tem gente que não está querendo viver o reino dos céus, está querendo só o reino da terra. Segundo versículo, o versículo 2 vai dizer o seguinte: 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. Nós estamos falando nas duas parábolas, eu estou querendo te trazer para as duas, porque daqui a pouco a gente vai ler a segunda parábola, né? E a gente vai fazer um comparativo, é claro, por isso que você tem que ficar atento. Nós vamos entender o seguinte, igreja. Nas duas parábolas, tanto nessa quanto na outra, nós estamos falando de pessoas de Deus, de crentes, de pessoas tementes ao Senhor, pessoas que estão dentro da igreja. Nós não estamos falando de pessoas que ainda irão vir ou pessoas que não estão na igreja. A palavra de Deus é para os crentes, para aqueles que creem. Quem não crê, não tem como a palavra ser para quem não crê. A palavra é para todos aqueles que creem. Então aqui está dizendo que tem 10 virgens. 10 pessoas separadas, 10 pessoas consagradas. Porém, 5 são sábias e 5 são inconsequentes. Algumas traduções dizem tolas, algumas traduções dizem nécias, mas aqui na nossa, inconsequente. Ao pegarem suas candeias, não levaram óleo reserva consigo. Quem não levou? As inconsequentes. Versículo 4. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O que é isso, igreja? O fogo do Espírito, quando a gente chega na igreja, ele é aceso. Por isso que quando a gente chega na igreja, a gente chega animado, chega querendo mudar a vida, chega querendo transformar tudo, chega querendo transformar as pessoas, chega querendo fazer de tudo, não é isso? E ao longo do tempo isso vai se esfriando, vai se apagando, na verdade. Esse é o problema. A gente acha que aceita Jesus num dia e no outro já está no reino dos céus, já está vivendo lá com o Senhor. O Senhor já vai vir na semana seguinte, o Senhor vem buscar. E às vezes isso não está acontecendo, como não está acontecendo. E a gente acha que está demorando. Mas na verdade,
esse tempo ele é necessário, porque não fala só apenas de nós, mas é necessário que todos sejam alcançados pela graça. Então olha só que interessante, a questão de adormecer, de dormir, não é algo especial apenas para as inconsequentes. As prudentes também dormiram, as prudentes também adormeceram. Então a gente tem que ficar atento com isso. Qual que é a diferença de uma para outra? Olha só. À meia-noite, ouviu-se um grito. Que grito foi esse? Eis que vem o noivo, sai ao seu encontro. Então o que aconteceu? Todas acordaram e foram preparar as suas candeias. Até aí tudo igual. Mas o que aconteceu? As insensatas recorreram às sábias. Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Versículo 9. Porém as sábias responderam, não podemos. O que elas não podem? Dá o azeite para outra. Por quê? Pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai. Sabe qual que é o problema? Todo mundo dorme, todo mundo descansa. Mas alguns descansam e estão preparados. Outros não estão no tempo de descansar e já estão dormindo. Não entendi, pastor, é bem simples. O tempo delas estarem descansando, elas podiam ter voltado e ido aos que vendem comprar o azeite. Mas o que elas estavam fazendo? Dormindo. Por quê? Porque as prudentes estavam dormindo. Então olha só que interessante. Os inconsequentes, eles querem viver a mesma vida dos prudentes, mas eles não querem fazer as mesmas coisas. Não é interessante isso? Todo mundo quer o Espírito Santo, mas ninguém quer buscar ele. Todo mundo quer uma vida próspera, mas não quer oração. Todo mundo quer espiritualidade, mas não quer santidade, mas não quer consagração. Então como é que vai fazer isso? Todo mundo quer pregar, mas não quer ler a Bíblia. Todo mundo quer falar, mas não quer aprender. Aí fica difícil, não fica? Então, olha só o que aconteceu. Todo mundo quer dormir, mas não quer se preparar para dormir. Porque o sono e o cansaço bate para quem, igreja? Para todo mundo. Só que você viu que é interessante? Elas partiram do mesmo ponto. Mas quando elas partiram, as sábias fizeram o quê? Levaram consigo o azeite. O que eu estou dizendo com isso? Quando a gente não faz o que tem que ser feito no início da caminhada, lá na frente vai ficar muito mais difícil. Para que elas pudessem ter o azeite, elas teriam que deixar de descansar e voltar para buscar. Mas, porém, muitas vezes o cansaço é muito. E a gente não consegue mais, porque está muito cansado. E quando a gente está muito cansado, a gente não consegue fazer o que tem que fazer. E olha só o que acontece. Versículo 10. Mas saindo elas para comprar, chegou o que é isso, igreja? Fazer as coisas no tempo errado. Tudo tem um tempo determinado para ser feito. Mas a gente quer fazer depois, né? Os jovens dizem assim, mas eu estou muito novo para aceitar Jesus. Vou esperar um pouquinho. Talvez consiga esperar. Aí quando está velho, fala, estou velho demais para ir para a igreja. Né? Aí quando está no meio da idade, mas tem muita coisa para me fazer ainda. Então a gente quer fazer a coisa sempre no nosso tempo e não no tempo de Deus. Sempre buscando o nosso interesse e não os interesses de Deus. Só que aí quando a gente necessita de buscar, talvez não dê mais tempo. O Senhor falou para elas, não vos conheço. Cuidado com isso, gente. Cuidado com essa questão. Às vezes você está dentro da igreja, às vezes você está no ambiente correto, às vezes você está no lugar certo, mas no grande dia, se você não estiver preparado, o Senhor vai olhar para você e vai falar assim, eu não te conheço. Meu Deus! Você já imaginou o que é você passar 10, 20 anos dentro da igreja?
A igreja é de quem? É do Senhor. O Senhor é o quê? O dono da casa. Aí você passa 20 anos dentro da casa do Senhor e ele olha para você e fala: eu não te conheço. Olha que coisa terrível. Meu Deus. E aí, versículo 13 é um alerta. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Igreja, essa primeira parábola, ela vai nos falar de preparação. Nós vimos aí, preparação, parte interior, espiritual. Então nós temos que estar preparados espiritualmente. E tem gente que está bem espiritualmente, né? Uma maravilha, mas esquece da outra parte. Porque é só espiritual? Não, é espiritual e prática. Então agora nós vamos ver o quê? Que essa outra parábola nos prepara para uma preparação exterior e ativa, o fazer. Amém? Não basta eu estar preparado e não fazer nada. Eu tenho que me preparar e fazer. Digo também que o reino será com um Senhor, que ao sair de viagem convocou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. Igreja, do que ele está falando aqui? Do reino. Continua falando do reino. Vocês estão atentos com isso aí? Ó, digo também que o reino... Você percebe que às vezes a gente acha que não tem nem conexão de uma parábola com a outra? Mas ele está falando do mesmo assunto. É uma sequência. Está falando de reino. Primeira vez, a primeira parábola ele está dizendo que o reino nos céus, a gente tem que se preparar espiritualmente para esse reino. E a segunda vai nos ensinar que a gente tem que fazer na prática. Nos preparar na prática para esse reino. Digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Versículo 15. A um ele deu 5 talentos. A outro ele deu 2 talentos. E a outro ele deu 1 talento. Perceba que parece que o Senhor não fez justiça, não é isso? Porque para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Já pensou nos dias de hoje? Por que ele tem 5 e eu só tenho 2? Por que ele tem 2 e eu só tenho 1? Por que isso? Por que aquilo? Sabe por quê? Olha só. A cada um conforme a sua capacidade pessoal. Ou seja, ninguém é igual a ninguém. Alguns vão ter 2, 3 talentos. Outros vai ter 1 só. Outros vão ter 5. E isso aí o Senhor não vai cobrar. Por quê? Não adianta ele dar 5 talentos para quem tem capacidade de agir só com 2. Não adianta ele dar 10 talentos para quem tem capacidade só de agir conforme 1 talento. O que eu estou dizendo com isso? Se você dá 10 talentos para quem tem capacidade de agir só com 1, o que ele vai fazer com os 10? Vai perder. Vai desperdiçar. Não vai funcionar. Não adianta. É a mesma coisa de eu dar um violão para quem não sabe e não quer tocar. É um desperdício, um instrumento maravilhoso. Lá em casa, por exemplo, eu tenho um desperdiçado, ninguém toca. Então, é um instrumento maravilhoso, mas ninguém toca, está desperdiçado. Agora, você acha que o Senhor vai entregar 10 instrumentos para quem não sabe e não quer tocar? De maneira nenhuma. Ele vai entregar conforme a sua capacidade. Amém? Às vezes, igreja, a nossa capacidade é de tocar um chocalho. Aí o Senhor vai te entregar um teclado, um órgão? Não, você só sabe fazer assim. Ó. Mas vai ser muito importante esse barulhinho. Amém? Só que se te dá uma bateria, um instrumento com maior complexidade, você não vai saber como agir, vai ficar sem utilizar. Estão entendendo a questão do instrumento? Como todo mundo é músico aqui, todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Que benção. Então, igreja, ele deu os talentos conforme a capacidade de cada um, amém? E em seguida, partiu em viagem. Por que, igreja? Agora que você recebeu o que tinha que receber,
Você sabe o que tem que fazer. Só para a gente poder entender isso aqui. Se o Senhor te dá um violão e parte, é para você fazer o que com esse violão? Tocar. Amém? Tocar o quê? O violão. Se o Senhor te dá uma flauta e parte, é para você fazer o quê? Tocar essa flauta. O Senhor está deixando com eles o talento. Especificamente aqui, nesse contexto, o talento é algo muito valioso. Talento era uma peça de prata ou de ouro, né? Que era algo muito valioso na época. Tem historiador que diz que um talento de prata nos dias de hoje valeria por volta de 500 mil reais. Então é algo muito valioso. Amém? E o Senhor, Ele nos dá qualquer coisa, para quê? Para que isso seja multiplicado. Qualquer coisa. Tudo que o Senhor entrega para nós que é valioso, é para nós multiplicarmos. Aí eu vou dar uma paradinha aqui só para a gente entender. Nós estamos falando de algo valioso, não de algo com preço caro. Às vezes a gente confunde preço com valor. Valor é uma coisa, preço é outra. Amém? Vou dar um exemplo bom agora. Esse telefone que está gravando a live aqui tem um preço? Sim. Mas a vida do Salomão que está aqui do lado tem um preço? Não, tem um valor. Amém? Eu não posso pagar 200 mil na sua vida. Tem jeito de fazer isso? Não tem. Tem valor, não tem preço. Então tem coisas que têm valor, mas não tem preço. Eu percebi que vocês tiveram dificuldade de entender isso. É isso que acontece. Às vezes a gente precifica muitas coisas, mas não valoriza. E tem coisas que não tem preço, tem valor. Sua família não tem preço, tem valor. Aquilo que Deus te entrega não tem preço, tem valor. Vou explicar. Pedro estava lá orando, o apóstolo Pedro estava orando, impondo as mãos e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. O mágico olhou e falou assim: que interessante, quanto você quer para me dar esse dom aí, para me fazer isso aí? O que ele entendeu? Isso aí tem um preço. Pedro ficou revoltado, né? E danou com ele, exortou ele. Por quê? Porque ele não entendeu que aquilo tinha um valor. E que valor é esse? Um valor a qual a gente não pode pagar. É a mesma coisa da graça, as nossas vidas. Por que que Deus teve que alcançar ou pagar para nós esse valor pelas nossas vidas? Porque era um valor que a gente não conseguiria pagar. Então, às vezes a gente fala, Deus pagou um alto preço. Não, preço, tudo que tem preço a gente consegue chegar junto. Foi um valor, um altíssimo valor, a qual a gente não consegue pagar. Então, quando dizem assim, ó, valorize as pessoas, não está dizendo dê mais dinheiro para ela. Valorizar não é dar mais dinheiro. Mas a gente entende que valorizar é sempre acompanhado de dinheiro. Você já imaginou? Alguém vem aqui e está fazendo uma... Por exemplo, a irmã lá, que fez a comida para nós. A comida ficou muito boa, ficou maravilhosa. Aí quando a Sirlene foi lá falar para ela, a Sirlene foi lá, pagou a irmã e falou que a comida estava muito boa. Falou que a comida, né, rendeu. Falou que era uma coisa abençoada. E aí ela deu um precinho a mais, minúsculo, em cima do valor que ela tinha, do preço que ela tinha cobrado. Ela acrescentou valor em cima do preço. Vou facilitar para vocês. A mulher cobrou um preço. A Sirlene colocou 10 reais a mais. Um valor. Por que não é um preço? Porque 10 reais não é nada. E falou, ó, esses 10 reais é porque a comida ficou muito boa e tal, e eu senti de fazer isso para você. O que a pessoa fez? Ficou super feliz. Por causa dos 10 reais? Não, 10 reais é preço. Por causa do valor. Então tem coisas que têm valor e não tem preço. Então ela se sentiu o quê? Valorizada. Ah, recebeu 10 reais a mais? Não foi isso. Foi a questão do que foi falado para ela. Então, ela não foi os 10 reais. A pessoa chega, você faz um favor para alguém, a pessoa te dá 5 reais. Não quer dizer nada. 5 reais a mais, a menos, vai mudar a vida de quem? De ninguém. Mas já pensou se a pessoa te valoriza por aquilo que você fez? Né? É outro departamento. Mas a gente está acostumado só com preço. Preço, preço, preço e dinheiro. Tudo é a base de dinheiro.
Quero agradar o Carlos Eduardo. O que eu dou para ele? Dinheiro. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente está acostumado com isso. Preço. Esquece do valor. Eu já falei isso, vou exemplificar isso agora. Eu conheci um senhor, já faleceu, milionário, com muita riqueza mesmo, muita riqueza mesmo. Só que no decorrer da sua trajetória, ele perdeu 2 filhos. E inúmeras vezes ele falava para mim assim: Paulo, eu trocaria tudo que eu tenho pelos meus 2 filhos. Não entendi, pastor. Vou explicar. Às vezes a gente está buscando a riqueza. Esse homem queria o filho. Os filhos têm valor. Não dá para comprar. A riqueza você consegue buscar. Está entendendo isso? Então, às vezes a gente está focado em preço e se esquecendo do valor. Vou trazer para os nossos dias para facilitar, que às vezes a gente não entendeu ainda. É a gente ficar buscando só financeiro. Primeiro eu quero uma moto, depois eu quero um carro, depois eu quero uma casa, depois vai para o inferno isso aí. Isso não tem preço, não tem valor algum, é só preço. Quanto custa a casa? 1 milhão, é preço. E a vida do seu filho? Você não está valorizando. Aí seu filho vai para as drogas. Aí seu filho começa a pegar um mau caminho, começa a sofrer na cadeia, começa a ser humilhado na rua. Ah, que beleza, eu estou aqui, vivendo aqui com um salário de 50 mil reais. E seu filho? Quanto você pode pagar por ele? Nada, porque é valor, não é preço. Então, o que o Senhor está entregando aqui para esse pessoal aqui é uma coisa valorosa. Estão entendendo? Não é apenas 500 mil reais, não. É valor, não é preço. Então, o que eu estou dizendo com isso? Quando Deus te entrega algo valioso, você tem que fazer o que com isso? Multiplicar. Quando Deus te entrega a riqueza é natural. Vê se Salomão estava correndo atrás de riqueza. Tá? Você via Salomão, nossa, tem que ver a bolsa de valores, quanto é que está saindo, cresceu o dólar, o Bitcoin, não. Vinha naturalmente. Tranquilo. Toda coisa que tem preço vem naturalmente. Agora, o que tem valor, quem que entrega? Deus. O diabo te entrega o dinheiro. E Deus te entrega o que tem valor. E o que, para facilitar, fechar o pega. Frase de efeito agora, Carlos Eduardo. O que é, como definir o que tem valor? O que tem valor é o que o dinheiro não pode comprar. Tudo que o dinheiro não pode comprar é algo muito valioso. O que o dinheiro compra não é valioso, tem preço. Amém? Um casamento bem estruturado e feliz, tem preço? Não tem, tem valor. Agora, um velho casar com uma mulher nova, isso tem preço. Agora, o amor, comprar esse amor, não tem preço. Estão entendendo isso? Então, agora que a gente já sabe do que o Senhor estava falando aqui na questão do talento, vamos dar sequência? Para um foi 5. Para outro 1. Amém? Versículo 16. O que havia recebido 5 talentos, fez o quê? Saiu imediatamente, investiu e ganhou mais 5. Igreja, sabe o que está dizendo a palavra do Senhor? Não perca tempo com aquilo que Deus já te entregou. Agora tem gente, meu Deus do céu, cara, Deus entrega uma coisa a pessoa quer ficar fazendo conta, ficar fazendo isso, fazendo não sei o quê, curso e mais curso, se preparando para quê? Deus entrega conforme o quê? A capacidade de cada um. Deus não entrega para incapacitado. Ah, toma aqui, você não tem, toma esse talento aqui, vai fazer um curso de finanças para você multiplicar ele. Foi isso? Não. Deus entrega conforme a capacidade. Então, o que Deus já te entregou é porque você é capaz de fazer o quê? Multiplicar. Boa, Carlos Eduardo. Estamos juntos agora. O que Deus já te entregou é porque é capaz de você multiplicar. Eu não entendi ainda. Vamos lá para a nossa família. Deus entregou uma família, sim ou não? Para todo mundo. Ninguém é filho de chocadeira. Então, todo mundo tem uma família. Certo? Essa família é todo mundo crente? Não. Então, Deus já te entregou um ministério para você multiplicar. Sou eu, mas agora não sou mais eu. Agora é eu, minha esposa. Agora já não é só mais eu e minha esposa. Agora é eu, minha esposa e meus filhos. Agora já não é só mais eu. Agora é meu irmão. Agora
então eu preciso de estar multiplicando. Se esse foi o talento que Deus te deu. Mas às vezes Deus te deu outro tipo de talento. Então Deus dá um talento conforme a capacidade. O que recebeu 5, fez o quê? Imediatamente. O Senhor, Ele entrega mais para quem é mais disposto. Amém? Versículo 17. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Vê que interessante. A palavra diz que o que recebeu 5 fez o quê? Saiu imediatamente. O segundo versículo diz o quê? O segundo não, o versículo posterior diz o quê? Que o outro fez a mesma coisa. O que foi a mesma coisa? Ele multiplicou, mas não está dizendo que foi imediatamente. Só está dizendo que ele conseguiu multiplicar também. Amém? E continua o texto, fica atento aí. Olha que coisa interessante isso aqui. Aí, igreja, versículo 18. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento fez o quê? Afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o Senhor havia confiado aos seus cuidados. O que esse entendeu? Esse entendeu que algo que ele tinha recebido tinha o quê? Um preço. Era dinheiro. Não era uma coisa de valor. Era dinheiro. E quando a gente perde dinheiro, dá ruim. A pessoa fica braba. Então ele focou no dinheiro. Ao invés de imediatamente ele sair para poder trabalhar o talento, multiplicar o talento, o que ele fez? Escondeu o talento. Agora me fala, você acha que Deus entrega talentos para a gente esconder? Não. A palavra não dá margem para isso. Olha o que a palavra diz. Ninguém acende uma luz, uma vela, um candelabro, e coloca embaixo da mesa. Por quê? É para esconder. Alguém acende uma lanterna e põe dentro da gaveta? Não. Você acende e coloca em cima da mesa. Você acende e coloca para iluminar. Então, se Deus dá o talento, é para quê? Para multiplicar e não para guardar. Mas a gente está com essa séria dificuldade. Está das duas uma. Ou quer agir com os talentos e deixa a vida espiritual de lado, que foi o caso das 10 virgens, ou quer agir na vida espiritual e deixar de fazer o que tem que ser feito, como é o caso dessas pessoas que receberam o talento, desses servos. E a palavra interessante é que é o seguinte, o início diz que o Senhor, amém? Senhor, sim ou não? Então, nesse caso, o Senhor é Deus, igreja. E o Senhor cobra o quê? Resultado. Amém? Resultado. No final da nossa vida, Ele vai falar assim, ó. O que você fez com os talentos que eu te dei? Ah, que talento. Você nem percebeu que era talento, você fez igual o cara lá, você pensou que era dinheiro e guardou, escondeu. Desde quando que eu preciso de alguém para esconder talento? Que função que é essa? Continua o texto e diz assim, ó. Entretanto, o que tinha recebido um talento, afastou-se, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro que o Senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo. Essa é a questão chave. O que aconteceu lá com as virgens após um longo tempo? Dormiram. O Senhor demorou. Longo tempo aqui é demora. Então lá o noivo demorou em chegar. Aqui o Senhor está demorando em retornar. Esse longo tempo é esse que nós estamos vivendo agora. Amém? Nós aceitamos Jesus, nós recebemos o nosso talento. Nós recebemos algo valioso da parte dele e agora, ao invés de multiplicar, o que a gente está fazendo? Procurando os nossos interesses. Aí é que está o problema. Ao invés da gente estar multiplicando aquilo que Deus nos entregou, a gente está querendo buscar os nossos interesses. Sabe o que acontece, igreja? Quando a gente é servo, os nossos interesses estão voltados àquele a quem nós servimos. Quando a gente é servo,
e prospera quem a gente está servindo, a gente está prosperando junto. Vou tentar explicar isso aqui. Não vai ser fácil, não, mas vou tentar. Você trabalha numa empresa. Amém? E aí, ao invés de você vestir a camisa da empresa, como dizem, de fazer aquilo prosperar, você pega e começa a defraudar ou agindo contra. O que acontece com essa empresa? Ela vai falir, teoricamente. Se ela falir, o que acontece com o seu emprego? Você vai perder. A sua renda, você vai perder. Então, vai dar ruim, né? Teoricamente, na maioria dos casos. Agora, digamos que você é um cara talentoso. E o seu senhor, que é o seu patrão, confiou no seu talento e colocou você para desenvolver. E você desenvolveu o seu talento dentro daquela empresa. O que vai acontecer com você? Você vai subir. Aqui nós temos uma empresa aqui, que eu não nem vou falar o nome, mas uma empresa muito conhecida aqui na cidade, que foi fundada aqui na cidade. Pessoas que começaram com essa empresa, junto com os donos, hoje estão muito bem de situação, muito bem financeiramente. Mas o dono era pobre. Agora como é que está o dono? Milionário. E o que trabalha para ele? Rico. Amém? Não espere você ficar acima do seu senhor. Amém? Não espere isso. Mas para quem era pobre, ficar rico, tá bom? Sim ou não? Tá maravilhoso, não tá? Era pobre e ficou rico. Por quê? Porque fez o que deveria ter feito. Conseguiram entender isso no reino natural? Sim ou não? Quando a gente faz o que é bom para o Senhor, no caso, no nosso natural aqui, para a empresa em que nós trabalhamos, consequentemente isso retorna para nós. Outro exemplo, participação de lucro. Se a empresa prosperou muito, teve muito lucro, o que o funcionário ganha? Uma participação dos lucros. Se não teve lucro nenhum, o que a pessoa ganha? Aí o funcionário burro fala assim, não estou nem aí com o negócio de lucro, não. Esses já são milionários, ainda quer ganhar mais? Mas é que se eles ganham mais, você ganha mais também. É isso que você tem que entender. Se prosperar lá, prospera aqui. Com Deus é da mesma forma, né? No natural, você pode se tornar um empresário, tem inúmeras, né, vertentes. Mas com Deus, não. Deus sempre vai ser o Senhor. Sempre. Ele nunca vai ser seu empregado. Sempre vai ser o Senhor. Então, quando a gente faz algo bom para o nosso Senhor, isso reverte de coisa boa para quem? Para nós. Só que qual que é o problema? A gente não está preocupado em fazer o que é bom para o nosso Senhor. A gente está preocupado em fazer o que é bom para nós. E para fazer o que é bom para nós, a gente deixa de lado o que o Senhor está mandando a gente fazer. Não é assim? Toda vez que a gente está em volta do nosso interesse, a gente deixa o interesse dos outros fora disso. Ah, tem um exemplo legal. Todo mundo lembra daquele filme lá que a gente assistiu? Como chama o filme que foi no cinema lá, Gadu? Forja. Você lembra do menininho que chegou lá para trabalhar? Quando ele começou a fazer o que o senhor dele queria, ele se transformou no que lá? No chefe, no gerente. Entrou como nada e fez o que deveria ser feito, se tornou o quê? Gerente. Não tinha dinheiro nem para comprar um videogame. Mas depois se tornou gerente de uma empresa grande. É mais ou menos aquilo que Deus quer que a gente faça. Que a gente faça o que tem que ser feito. Só que para isso, vocês viram lá, ele trabalhou muito, sim ou não? Fizeram um pedido lá, depois quem quiser assistir o filme, assiste lá, o filme chama Forge. Fizeram um pedido lá, e o pedido era muito grande, eles tiveram que trabalhar a noite inteira, montar uma equipe e se unir. Né? Uniu a equipe toda e trabalharam a noite toda e fizeram isso. Abriram mão do quê? Do seu descanso, do seu lazer, da sua folga, dos seus interesses. Mas a gente, e eu não estou falando para você fazer isso para a sua empresa, não. Eu estou falando do reino. A parábola é sobre reino. A palavra é sobre reino. A gente não quer fazer isso para o nosso reino. Até que para a empresa, muitos de nós têm facilidade de fazer. Mas para o reino, a gente não abre mão de nada para o reino. Nada, nada, nada. Qualquer coisa que se oponha à nossa vontade e é para o reino, a prioridade é o quê? Nossa, nunca é o reino. O reino é sempre a segunda opção. O reino é sempre o que sobra. E tem vezes que eu não faço nada. E do nada que eu faço mal feito. É complicado isso. Amém?
E a parábola vai continuar dizendo o seguinte. Versículo 18, né? Entretanto, o que tinha recebido o talento pastor, versículo 19. Após um longo tempo, o que aconteceu, igreja? Retornou o senhor daqueles servos. E foi fazer o quê? Acertar a conta. É isso que a gente precisa ficar atento. A gente está vivendo uma vida como se nunca tivesse que prestar conta. Como se nunca tivesse que acertar contas. As virgens inconsequentes viviam como se o noivo fosse, né, não fosse demorar, fosse chegar a qualquer momento, então dá para levar de qualquer maneira. Não precisa perseverar, não precisa continuar, não precisa esperar, pode ficar sossegado. Mas é assim, igreja? Não é assim. Em algum momento o noivo chega. Que jeito que elas estavam? Dormindo. O que quer dizer isso? Não tem aviso. O Senhor demorou, mas agora Ele chega. Ele avisou? Dia 30 nós vamos prestar conta. Foi assim? Não. Ele chegou. Ele deu tempo para eles? Primeira coisa que ele fez quando chegou. Vamos lá acertar as contas. Vamos ver como é que está o negócio aí? E aí a palavra de Deus diz o seguinte, versículo 20. Ao longo do tempo, versículo 19, ao longo do tempo retornou o Senhor daqueles servos e foi acertar as contas com ele. 20. Então o servo que recebera 5 talentos, aproximou-se do seu senhor e lhe entregou quanto? Mais 5, informando, o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que eu ganhei. Olha que benção. O que o Senhor estava esperando desse servo? Exatamente o que ele fez. Por quê? Porque ele tinha capacidade de fazer. Então, o Senhor não se espantou. Por quê? Ele já sabia o que tinha feito. Ele já conhecia. O Senhor, igreja, Ele nos conhece. Então, Ele sabia o que tinha feito. Aí, o texto continua e diz assim, ó. Versículo 21, respondeu o Senhor, muito bem, servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós aqui? O pouco era quanto? 5 talentos. Se for pelo cálculo aí dos historiadores, 2,5 milhões. E é pouco. Porque o nosso Senhor, igreja, é rico. O nosso Senhor é milionário. O nosso Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono do ouro e da prata. Então é só para mostrar a grandeza do Senhor. Fosse fiel no pouco, vou te colocar só um pouquinho. 2 milhões não é nada, 2,5 milhões. O que é 2,5 milhões? Nada. Então, fosse fiel no pouco, toma aqui R$2. Fosse fiel com R$2, agora vou te colocar com mais um pouquinho. Foi o que o Senhor falou. Fosse fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos, para administrar. Aí tem outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Olha só. O Senhor entrega nas nossas mãos coisas valiosíssimas. Mas essas coisas valiosas não são nossas. É para quê? É para administrar. Então pertence a quem? A Deus. Então o dom que Ele nos dá não é nosso, é de quem? É dele. Por quê? Ele nos dá um dom de cura. Eu imponho as mãos e o enfermo é curado. Ele me emprestou esse dom, mas quem está curando aquela pessoa? Ele, não sou eu. Então o dom não é meu, eu estou apenas sendo usado. Ou seja, eu sou um mordomo do Senhor aqui. Eu uso o que Ele me dá, as ferramentas são dele. A honra e a glória é sempre dele. Amém? Então olha que interessante. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Igreja, olha que coisa interessante. O Senhor fica alegre quando a gente multiplica aquilo que Ele nos dá. Só que presta atenção, a alegria do Senhor não é por causa de 5 talentos a mais. Ele disse que isso não é nada, se você fosse fiel no pouco.
Então, 5 talentos a mais não muda nada. A alegria do Senhor é por quê? Porque aquele servo multiplicou. Então a alegria do Senhor não está na quantidade do que a gente vai fazer, mas na multiplicação. E é conforme o quê? A capacidade de cada um. Vamos ver isso direitinho? Versículo 22. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos. E relatou: Senhor, toma 2 talentos aqui. Ou melhor, Senhor, 2 talentos me confiaste. Trago mais 2 talentos que ganhei. Olha que interessante. E o Senhor disse para ele no 23. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Você percebeu que o Senhor não faz distinção de pessoas e Ele é justo? Não entendi, pastor. Eu vou facilitar para a gente entender a justiça de Deus. Um trouxe 5, que recebeu a mais. Sim ou não? O outro trouxe 2, que recebeu a mais. E o Senhor agiu de igual modo com os 2. Por quê? Porque o que trouxe 2 conforme a sua capacidade. E o que trouxe 5 conforme a sua capacidade. Amém? Se o que tinha trazido, o que trouxe 5, trouxesse 4, o Senhor não estaria tão feliz com ele, porque o Senhor sabe que ele tem capacidade de trazer 5, de multiplicar, de dobrar o valor. Amém? E aí, igreja, por último, chegou o medroso, aquele que esconde o talento. Olha só. Olha que cara interessante esse aqui, Carlos Eduardo. Olha que cara da hora. Versículo 24. Finalmente, o que tinha recebido apenas 1 talento, chegou fazendo o quê? Explicou. Aí é que está o problema. O cara chega sem apresentar nada. E ele quer o quê? Explicar. Passar um pano. Argumentar. É o famoso argumentação. Ah, eu não fiz por causa do seu quê? É o argumento. Esse aqui é o famoso argumento. Por que você não fez? Ah, eu não fiz porque minha vaca operou e um rato passou por lá e tinha um mosquito na frente. E daí? O que tem a ver essa história? Nada. Não fez por quê? Porque não quis. Porque tinha capacidade de fazê-lo. Não participou por quê? Porque não quis. Porque tinha capacidade de participar. Não executou por quê? Porque não quis. Porque tinha capacidade de executar. E presta atenção, jovem talentoso. Quando Deus te entrega algo conforme a sua capacidade, é para você usar toda a sua capacidade. Quando ele diz servo bom e fiel, ele está dizendo o seguinte: você deu tudo o que você tinha por esse objetivo. Sabe por quê, Carlos Eduardo? Vou te explicar. O cara que tem capacidade de multiplicar 5 talentos em 10, se ele for ganhar só mais 1 talento com os 5 que ele tem na mão, ele faz isso de que forma? De olho fechado, sem esforço nenhum. Tranquilo. A capacidade dele é gerar 5 a mais. Mas ele gerou apenas 1. Se esforçou para isso? Não. Vai ter reconhecimento disso? Não, porque o Senhor sabe que a capacidade dele é dobrar. 5 a mais. O que eu estou dizendo para você? Às vezes, você está trabalhando na obra do Senhor, ou está dentro da igreja no módulo retard. Qual que é o módulo retard? Eu ia falar retardado, mas tem gente que fica bravo, então retard. Que é lento. Você poderia desenrolar o pega, mas você não desenrola, você está aqui, ó. Eu lembro uma vez, onde eu morava lá em Santos, os motoristas entraram em greve, motorista de ônibus. Como eles não podem parar, que é um serviço essencial, aí eles fizeram a operação tartaruga. Os ônibus andavam a 5 por hora, primeira freando, que os ônibus passando devagarzinho, até engraçado, aquela operação tartaruga. Ou seja, poderia romper, mas não estava rompendo. É o que a gente faz dentro da igreja.
Poderia dar o nosso melhor, mas dá apenas o essencial, o mínimo. Ah, Senhor, já estou te dando a minha presença e está bom demais, né? Olha quem sou eu, o Trump do Brasil. Então, só de eu comparecer na sua casa, já está de bom tamanho, né? Como se a gente não tivesse capacidade de fazer mais nada. E eu não estou falando de não ter capacidade, eu estou falando de ter capacidade e não fazer. E aí chega esse finalmente, porque ele estava no módulo retard. Por isso que finalmente ele chegou. Você vê que os outros já se aprontaram e chegaram. Depois de muito tempo, finalmente chegou o retard, né? E aí ele chega de que forma, igreja? Explicando. Todo mundo que chega trazendo explicação é porque não fez o que tinha que ser feito. É bem assim. Você fala, fez tal coisa? Aí, deixa eu te explicar. É a mesma coisa que falar, eu não fiz. É assim, né? Você está observando a palavra de Deus? Você está obedecendo? Deixa eu te explicar. É que não fez. Ah, mas minha vida está ruim. Blá, 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 blá. Ah, certo. Você colocou em prática aquilo que a palavra de Deus está te pedindo? Deixa eu te explicar. Toda vez que vai explicar é porque não fez. Ah, você está educando seus filhos? Não, deixa eu te explicar. É que não está educando. Se tivesse educando, não tinha explicação. Estou, sim. Ah, você está agindo conforme a palavra? É sempre uma explicação. Ah, por que você não veio no culto? Espera aí, deixa eu te explicar. Sempre uma explicação. Quem não faz, explica. E quem faz, mostra resultado. Amém? E eu não estou falando de coisas. Continua o texto. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas um talento, explicou: Senhor, eu te conheço. Olha que explicação ruim que foi essa. Senhor, eu te conheço. Sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou, ajunta onde não semeou. Ele conhece ainda o cara. Ele conhece o Senhor. Se ele não conhecesse, eu ficava quieto, mas ele conhece. Está só se complicando na explicação. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Você acha mesmo que Deus está preocupado com lucro? Deus está preocupado com prejuízo? Não. Deus está preocupado com a multiplicação. Então o negócio de Deus não é lucro nem prejuízo. O negócio de Deus é multiplicar. Só que aí o que ele fez? Ele devolveu aquilo que Deus tinha dado para ele. Não usou, não multiplicou, não fez nada com aquilo que Deus entregou. Já pensou, gente? Deus te dá uma boca. E essa boca tem uma língua dentro. E essa língua fala. E você nunca falou de Deus para ninguém. Você nunca pregou a palavra para ninguém. Você nunca falou do amor de Deus para ninguém. Aí você vai falar, deixa eu te explicar. Você vai explicar o quê? Você não tem a boca, não tem a língua? Você não falava mais de 20 mil palavras por dia? O que você vai explicar? Continua. Versículo 25. Por isso tive receio e escondi no chão o talento. Está aqui, toma de volta o que te pertence. Olha a resposta do Senhor, igreja. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor. Você percebeu? Os dois que tinham feito a vontade do Senhor fizeram o quê? Foram para a alegria do Senhor festejar. Entre e festeja. E o outro, veio o que sobre ele? Sentença. Servo mau e negligente. Vamos parar aqui. O outro era um servo bom e fiel. E esse é um mau e negligente. O que nos leva a entender claramente que o oposto de bom e fiel é mau e negligente. Não entendi, pastor. Vou só te explicar. Se você está enterrando o seu talento, no mínimo, você está sendo mau e negligente.
E a palavra negligente, ela é desbagaçar. Por quê, pastor? O que quer dizer a palavra negligência? Sabe o que tem que fazer e não faz. Sabia o que tinha que ser feito e não fez. Então, o Senhor não está dando audiência para a explicação. O Senhor está sendo bem claro. Você sabia o que tinha que fazer e não fez. A gente está negligenciando muita coisa com Deus, igreja. A gente sabe o que tem que fazer e não faz. Vou provar para você agora. Agora. Que a gente sabe o que tem que fazer e não faz. Todo mundo sabe que tem que orar pelo menos 1 hora por dia, sim ou não? E eu nem vou perguntar, mas quem está fazendo isso? Responde na sua mente. Quem está fazendo isso? Todo mundo sabe que a gente tem que dedicar pelo menos meia hora para a gente ler a Bíblia por dia. Sim ou não? Quem está fazendo isso? Todo mundo sabe que a gente deveria ler a Bíblia pelo menos uma vez na vida. E eu não estou falando de ler uma vez por mês. Uma vez na vida. Quem está lendo? Aí você já imaginou? Você chegar para o Senhor, morreu com 97 anos. Senhor, eu não tive tempo de ler a Bíblia. Que explicação que você vai dar? Senhor, eu não sabia ler. Aí o Senhor vai falar, então, você já ouviu falar no Cid Moreira? A dele é audível. Não tem explicação. Senhor, eu era cego e não escutava. Bíblia em braille. Tem também. Então não tem uma desculpa. Amém? Não tem. A gente sabe o que tem que fazer e não faz. É sempre assim. Agora vamos para a vida prática, que eu vou falar dos dois, espiritual e prática. Então, consagração é espiritual. Oração é espiritual. Ler Bíblia é espiritual. E vamos para a prática. Eu preciso educar meus filhos, mas eu não educo. Eu preciso agir de acordo com a palavra. Eu não faço isso. Eu preciso viver de acordo com a palavra. Eu não faço isso. Eu preciso demonstrar o caráter de Cristo em mim. Eu não faço isso. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Eu sei que eu tenho que viver uma vida de obediência a Deus, mas eu não faço. Eu sei que eu tenho que dar o exemplo, mas eu não dou. E eu vou falar para vocês, tanto que a gente sabe que qualquer ímpio que você se deparar, qualquer ímpio, que você falar que é crente, você falar um palavrão, um ímpio olha para você, crente não pode falar palavrão. Vamos tomar uma? Crente não pode beber. Roupa indecente, crente não pode pôr essa roupa. Agora, se o ímpio, que está lá no sistema do mundo, sabe o que a gente tem que fazer, nós estamos aqui dentro da igreja, e nós não sabemos. Negligência. Sabe, mas não faz. Sabe, mas não coloca em prática. Negligência. Sabe o que a palavra de Deus diz? Eu vou voltar a falar sobre filhos. O que é que os filhos são? Herança do Senhor. Amém? Depois você vai dar uma desculpa. O Senhor te entrega uma herança, e é uma herança que tem preço? 2 milhões de reais? Não. É um valor inestimável, vidas. Aí depois você vai lá com a sua cara de pau e fala para o Senhor, deixa eu te explicar. A hora que ele aparecer na sua frente assim, ó, com voz de trovão, né? Cabelo pegando fogo. Fala, deixa eu te explicar, Senhor. Aí ele fala, deixa eu te explicar. Eu conheço você, o seu coração, a sua intenção, e antes que você nascer eu já te conhecia. Eu sei quem é você. Deixa eu te explicar. Com que cara? Estão entendendo? Hoje em dia está assim. As pessoas estão explicando muito. As pessoas vão para o mundo, vivem de qualquer jeito. Aí deixa eu te explicar. Eu vou para a igreja. Eu sou crente. Não é não. Está longe disso, mas longe. Vir para a igreja hoje. Antigamente, vir para a igreja era um sinal de que a pessoa era crente. Antigamente. Por quê? Só quem vinha eram os crentes. Por que só os crentes vinham? Porque quem vinha para a igreja era discriminado, era xingado, era humilhado. Então não era favorável. Hoje em dia, quem vem para a igreja? Os ímpios. Por quê? Porque ficou legal vir para a igreja. Agora eu sou crente. Ser crente é sinal que a pessoa é o quê? Uma boa pessoa. Né? Nós estávamos lá naquele julgamento. O advogado opositor lá, será que o advogado que era aquele? Engraçado, falou assim, você conhece eles? Que é para quê? Se o pastor fala que viu os meninos dentro da igreja, são boas pessoas, estão dentro da igreja. Você conhece? Nunca vi. Esse aqui,
De vez em quando, esse eu nunca vi. Por quê? Porque se eu falo não, são assíduos lá, dá a entender que são boas pessoas. O que eu estou dizendo com isso? Para o benefício de quem? De si próprio. Então a pessoa vai lá, se prostitui, trai, fornica, faz tudo quanto é coisa. Tem até coisa que Satanás duvida do que as pessoas estão fazendo. Está vivendo uma sodomia, lá, uma tranqueiraiada, aí depois vem para a igreja. O problema não é vir para a igreja. O problema é, vem para a igreja, não se converte, continua vivendo o que vivia lá. Mesmo padrão, mesmo modus operandi, mesma forma de agir, mesma mente. Não tem transformação de mente. A mente é igual. E aí o que acontece? Acha que está tudo bem. Por quê? Porque eu estou vendo aqui, olha, colocou uma gravata, olha, pôs um vestido, olha que bonitinha que está. Só que eu estou vendo aqui, Deus está te vendo lá. Quando você chegar diante de Deus para prestar conta, não tem esse negócio, deixa eu te explicar não. Deixa eu te explicar aqui, senhor, porque eu estava parecendo uma prosa andando na rua. Não tem explicação não. Deixa eu te explicar aqui, senhor, porque eu estava usando entorpecentes. Não tem como explicar não. Não tem como explicar. Deixa eu te explicar aqui, senhor, porque eu não te obedecia. Não tem como explicar. Deixa eu te explicar aqui, senhor, porque eu estava achando que a igreja é feita de gente bobo e que o senhor também é bobo. Deixa eu te explicar aqui, senhor. É assim que funciona. As pessoas vão para outra cidade, então, aí na outra cidade solta a franga. Né? Aquela maravilha, porque ninguém me conhece. Né? Cidade longe ainda, né? Se for franga ainda conhece, né? Cidade longe, solta a franga. Vai lá para o Porto de Galinhas, vira uma galinha também. Aquela coisa errada. Passou o carnaval, onde é que está? Dentro da igreja. Santo. Aleluia. E Deus só olhando. É, bonitão. Eu te conheço. Eu sei o que você fez no verão passado. E a gente achando que está tapeando Deus. Sendo negligente. Deixando de fazer o que sabe que tem que fazer. Vamos continuar? Para a gente fechar aqui o pega. Versículo 27. Então, ó, o Senhor falou. Versículo 26, né? Versículo 26. Sentenciou-lhe o Senhor: servo mau e negligente, você sabia que eu colho aonde eu não plantei, e eu junto aonde eu não semeei. Então, por isso, ou seja, esse cara faltou na aula de direito. Os argumentos dele foram contra ele mesmo. Assim somos nós diante de Deus. Nós temos o direito de ficar calado e se arrepender. Mas a gente quer fazer o quê? Argumentar. Quanto mais argumenta, piora. Por quê, pastor? Porque falando de advogado, o Senhor, Ele é o nosso advogado. Pensa em você ser contra esse advogado. Você está a favor dele, você está bem. Mas imagina o Senhor ser o advogado contra você. Você está perdido. Vai ter argumento para cima do Senhor? De jeito nenhum. Aí diz assim, ó. Então por isso, ao menos devia ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, recebesse de volta mais juros. Ou seja, no mínimo, você deveria ter feito alguma coisa no mínimo. O mínimo. Pegar o dinheiro, ir lá no banco e depositar na poupança, onde rende menos juro, mas teria rendido alguma coisa. E o Senhor, Ele está em busca de multiplicação. Mas o cara vem e não me faz nada, me entrega ali o mesmo que recebeu. Aí vem a sentença agora no 28. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei, e dai ao servo que agora está com 10 talentos. E agora ele tem quanto? Depois que ele recebeu mais um? 11 talentos. E o que tinha um tem quanto? Nada. Zero. Estão entendendo isso? É por isso que às vezes você olha e fala: nossa, fulano está indo e eu não estou. Por quê? Ele está multiplicando e eu dividindo, diminuindo. Tem uns que está pior do que esse servo aqui, Cadu. Além de não multiplicar, ainda está diminuindo. Deus deu um talento, ele está cortando para metade aquele talento.
Está na contenção de talento, reduzindo o talento. Tem gente que está assim. Amém? Vamos finalizar agora? Versículo 29. Olha o que o Senhor está dizendo. Pois a quem tem, o que vai acontecer com quem tem, igreja? Mais lhe será dado. Pois a quem tem, mais lhe será confiado. E possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Entendemos isso? Se você tem e você usa, você vai ter mais. Se você tem e não usa, até o que você tem você vai perder. Amém? Então cuidado para não perder o que tem. Estamos falando de dinheiro? Estamos falando do quê? De reino. Quanto ao servo inútil, lançai para fora. Na onde? As trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de... Vamos traduzir? Inferno. Inferno. Por que ele foi para o inferno? A pergunta que não quer calar para a gente finalizar o culto. O que ele fez para ir para o inferno? É exatamente nada. É o que mais a gente faz. Nada. Então, fulano fez isso, então vai para o inferno. Não fazer nada também leva ao inferno. E tem gente que está na zona de conforto, não fazendo nada. Olha para onde que foi o que não fazia nada. Inferno. O que ele fez de errado? Nada. O que ele fez de certo? Qual que foi o problema dele? Não fazer? É só isso. Amém? Glória a Deus. Coloque-te de pé em nome do Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração.